Boa noite. Tudo bom? Muito bom. Bom, antes que a chuva e os raios venham, né? Para deixar aqui mais turbulento, né? Fica mais barulhento. Bem-vindo quem veio conhecer a casa e pretende frequentar a casa, tá? Seja bem-vindo, né? Visual. Seu nome? Antônio. Muito bem. Bom, vou passar rapidinho os recados. Muitas mudanças. Quarta-feira. Então ficou acertado. A partir das 16 horas a casa está aberta. A gente vai fazer nosso trabalho de atendimento terapêutico. Então, às 16 eu e a Marlene, né? Até às 18 horas. Tá? A gente vai atender por agendamento, né? Então, assim, quem é da casa divulga, porque muita gente precisa. A partir das 15, porque vai ter o bazar toda quarta. A partir das 15? Ela falou 15 horas, abre o bazar. Tá bom. Qualquer mudança a gente reposiciona depois. Tá? De imediato, a partir das 15 horas. Das 18 às 19 da quarta-feira, a gente vai fazer um atendimento mais personalizado para algumas pessoas, um atendimento terapêutico, um atendimento espiritual, um pouco mais personalizado, né, que a gente vai ainda divulgar com mais, explicar com mais detalhes, tá? E aí, a partir das 20 horas, as nossas palestras, tá? E depois os passos, né? A gente vai descarregar as energias, né? Receber as energias dos nossos amigos aqui. Estou falando com os desencarnados também, tá? Sei que aqui está lotado. Tá? E de sexta-feira, a gente vai começar inaugurando o trabalho de evangelioterapia, que é uma forma de terapia em grupo. A gente vai utilizar o ensinamento da doutrina espírita e abordar problemas do dia a dia, né? A gente vai fazer uma roda de terapia mesmo em grupo e a Marlene, o Sérgio vai conduzir uma roda de conversa, né? Mas no formato da evangelioterapia, utilizando o Evangelho de Jesus, tá? E inaugurando, graças a Deus, por essa casa, o curso de doutrinação espírita. Então a gente vai começar com o curso básico de espiritismo a partir de sexta-feira, a partir das 19h30. Tá aqui, ó. Nosso material, ó, foi oferecido, né, pela USE, tá? Então vai ser presencial todas as sextas-feiras às 19h30. Então, gente, divulga. É um trabalho novo da casa, é um trabalho que, assim, para disseminar a doutrina espírita para as pessoas, os que sobem, que descem, para os familiares que têm um pouquinho de interesse, mas falta, não conheço nenhum lugar que dê um curso. Começa agora, tá? Então vai ser um curso assim, bem descontraído, bem, assim, bastante abordagem, né? Bastante abordagem com bastante leveza, tá? Terceiro domingo do mês continua a cirurgia espiritual, né? Com o Dr. Gabriel, pelo Samuel, né? E a gente pede para as pessoas que começarem a vir nos trabalhos de cirurgia espiritual, não só no trabalho de cirurgia espiritual, mas principalmente nesses domingos, tentarem, que nem sempre é possível, colaborar com o alimento, né? Fazer arroz, feijão, o que der para trazer, para que a gente consiga potencializar o nosso trabalho de caravana, né? Caravana de alimentos, de marmita, que a gente vai fazer a partir de agora no segundo domingo de todo mês. Era no último domingo, agora vai ser no segundo domingo, né? Porque assim, no sábado, no segundo sábado de todo mês, vai ter o nosso bazar beneficente. Com a novidade de que os bazar agora vai ficar fixo lá no terceiro andar. Os sapatos,
a gente montava aqui, as roupas infantis vão ficar fixos nas salas terapêuticas, que eram as salas terapêuticas lá em cima. Vai ficar fixo lá. Então a pessoa sobe, pode ficar à vontade para ir lá ver e tal, tá? Às quartas-feiras, todo dia que a casa estiver aberta, tiver trabalhador, qualquer pessoa pode subir para ver e adquirir algum produto, não tem problema, e aí a gente acerta aqui embaixo, tá? Mas nos sábados vai ser aquele bazar específico, tá? Aí a gente já pega gancho no domingo para poder fazer preparação dos alimentos do sábado à tarde, né, à noite, e aí domingo de manhã a gente sai, né, com a ajuda dos nossos amigos de luz para a gente entregar, matar um pouquinho a fome do pessoal aí, né? Dos moradores em vulnerabilidade, tá bom? Detalhe, outra novidade, isso aí vocês podem divulgar, gente, porque isso foi uma bênção, né? Todo terceiro sábado do mês, todo mês, a gente vai começar com um trabalho no último, né? Perdão, gente, no quarto, no último, perdão. Um trabalho de constelação familiar sistêmica, né? Uma terapeuta muito renomada de terapia constelação familiar se propôs a fazer um trabalho em grupo aqui nesses dias, nesses sábados. Para quem não conhece a terapia constelação familiar, uma sessão custa R$500, porque ela tem uma abordagem bem eficaz. Constelação familiar é uma abordagem, não é porque modinha não, é porque tem uma eficácia muito grande. É Marlúcia Oliveira, então. E ela é bem conhecida aí no nome. Então, assim, aproveitem fazer o agendamento, porque realmente expurga problemas emocionais, problemas de vidas passadas. É um bem eficaz, tá bom? Esqueci alguma coisa? Não, né? Então, gente, passo a palavra. Gente, o YouTube. Poxa, eu criei o canal do YouTube faz um mês. Sabe quantos inscritos tem ainda na quarta-feira passada que eu falei? Eu preciso de 50 inscritos no YouTube para poder transmitir ao vivo. Porque qual que é o mecanismo hoje? Eu transmito pelo Instagram e aí depois eu tenho que baixar e fazer, né, subir o vídeo para o YouTube. Para que eu possa transmitir diretamente, eu preciso de 50 inscrições no YouTube. Tá? Para poder transmitir direto por lá, tá? Eu tenho publicado vídeos de outros canais, assim, sobre o Chico Xavier, videozinhos que eu vejo que é de conteúdo espiritual, de conteúdo espírita, e eu publico lá para movimentar o canal. Mas só tenho um inscrito, gente, então por favor, colaborem. Pior que não sou eu, porque eu sou o administrador, então não conta para isso. Mas a gente precisa ir, tá, gente? Porque isso, se a pessoa a gente divulgar e ter bastante seguidores, né? Para transmitir a doutrina espírita de uma forma muito mais ampla, né? Tá? Então, conto com vocês. Gente, passo a palavra para a Simone, vai fazer a leitura do livro. E depois, Gesualdo está aqui para dar uma palhinha do grande conhecimento, do vasto conhecimento que ele tem da doutrina espírita. Tá? Respeito. Mas eu não consigo. Isso pode ser. Certo? Vou falar. Paz de Jesus com todos, que nos deu os ouvidos de ouvir. E a lição de hoje é Semeadores, do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Mateus 13:3. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Então, esse
sol do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral e, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre os humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se recolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão do discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos como Cristo a sair para semear. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelas oportunidades de estar nessa casa, nas horas da manhã, com a permissão de todos os amigos espirituais, nossos mentores, doutora Lipse e sua equipe. Obrigado, Pai. Que possamos hoje ter melhor compreensão do ensinamento de Jesus. O mais importante é pôr em prática nos nossos dias. Eu sempre falo, nós, na caminhada, devemos nos melhorar com o próximo, respeitá-lo, aceitar suas opiniões, divergir de vez em quando, mas com cautela, entendimento. Estamos tudo numa escola que é essa terra de bênção. Essa escola que nós vamos trazer nossa evolução espiritual, com a oportunidade dada pelo Pai e toda a equipe do sistema da criação, todos os engenheiros siderais, médicos, enfermeiros,
todo aquele com a cooperação e a participação da evolução desse planeta, Pai. Não possamos perder essa oportunidade dessa encarnação. Sejamos sempre gratos com todos. Assim seja. Nosso irmão, vamos trazer a palavra hoje, que seja amparado com a espiritualidade, que chegue à intuição, que nos podemos ter o entendimento das frutas. Muito obrigado. Queridas irmãs, queridos irmãos de ideal espírita, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Morava em Tiro, uma cidade que ficava às margens do mar Mediterrâneo, na antiga Fenícia, um rico mercador israelense, muito conhecido pelos seus irmãos de raça, pela grande fé que ele nutria em Deus. Chamava-se Abisalão e era natural da Terúlia, na Galileia. E embora Abisalão professasse a fé mosaica, ele foi um dos primeiros homens daquela época a acreditar que Jesus era o Messias. Embora praticasse a Torá, ele foi um dos primeiros homens da época a acreditar que Jesus era o enviado de Deus para ser o Redentor da terra. E o sonho de Abisalão era se encontrar com Jesus pelos lugares por onde ele andava, a vender suas mercadorias. Mas não estava tendo sorte, quando se encontrava em Betânia, Jesus estava em Jerusalém. Quando para lá ele se dirigia, Jesus já estava na Samaria. Quando ele ia para Samaria, Jesus estava em Jericó. E ele não tinha sorte, não estava tendo a sorte de se encontrar com Jesus. Um dia, voltando de uma de suas viagens, Abisalão foi acometido de uma virose, algo muito comum naquela época, que o prostrou enfermo em um leito de dor. E aí ele se lamentava: não encontrei Jesus quando eu andava com saúde por todas essas plagas. Imagine agora, enfermo em um leito de dor. Abisalão era um homem de muita fé, e todos os dias ele dobrava os joelhos aos pés da cama e oferecia suas orações a Deus. Deitava-se e dormia. Naquele dia, mais uma vez ele dobra os joelhos, oferecendo suas orações a Deus, depois ele se deita. E acontece com Abisalão algo que nós chamamos de bicorporeidade, ou desdobramento. Abisalão sente que saiu do corpo, vê seu corpo no catre, e ele se sente livre fora do corpo. E de repente ele se encontra às margens de um grande monte, onde uma febre, onde uma multidão enorme de gente de toda sorte, meninos desnutridos, leprosos, velhinhos sem saúde, toda aquela turba se acotovelam para se aproximar de Jesus, que no alto do monte fala das bem-aventuranças. Abisalão então se encontra no meio daquela turba e torce o nariz. E a turba se acotovela e se empurram para chegar próximo a Jesus. É mais ou menos como o metrô em horário de pico em São Paulo. A pessoa entra sem querer mesmo. E de repente Abisalão se encontra frente a frente com Jesus. Tão próximo, e se ele erguer a mão poderá até tocá-lo, mas Abisalão não ousa. Aproveita a oportunidade e pede: sei que tu és o Salvador, mestre, cura-me, eu me encontro enfermo em um leito de dor. Jesus olha profundamente e diz: Abisalão, se me encontrares pelos lugares por onde eu ando, eu te curarei. Mas como, mestre? Eu me encontro doente, enfermo. Se não me encontrares pelos lugares por onde eu ando, eu irei à tua procura e te curarei, Abisalão. Abisalão então agora volta ao corpo físico, sente o seu quarto iluminado por uma luz espiritual, sente-se acometido de uma paz indescritível, como ele nunca houvera sentido antes. A luz se dissipa, mas aquela sensação de paz permanece. Ele chama seus 3 filhos homens
e lhes manda sair cada um em uma direção à procura de Jesus. E aquele que o encontrar tragam para que ele cure. Os 3 filhos obedientes saem e Absalão aguarda, esperançoso, a chegada de um deles com Jesus para lhe curar. Depois de alguns dias chega o primeiro: pai, não encontrei Jesus, andei por todas as pragas israelenses e não encontrei Jesus. Mas ao me aproximar aqui da nossa herdade, pai, eis que se aproxima de mim um leproso, desses seres repugnantes do vale, pai. Essa doença altamente contagiosa, pai. Eu me afastei dele, embora ele dissesse saber onde está Jesus, mas eu não acreditei. Fiz mal, pai. Não, filho, fizeste bem. Essa doença é realmente contagiosa. Vai te banhar para te limpar de possível vírus que ficou no ar. E o menino vai, o rapaz vai tomar banho, batem a porta, e os criados falam: Absalão, o leproso à porta, e diz saber onde está Jesus. Absalão fala: não, manda ele embora, e não deixe que nem os cães se aproximem dele. É uma doença repugnante, e assim é feito. Depois de alguns dias, volta o segundo filho com a mesma história: pai, não encontrei Jesus. Quando eu sabia que ele estava em Nazaré, para lá eu ia, ele já se encontrava em Betânia. Quando eu ia para Betânia, ele já estava em Cafarnaum, e eu não encontrei Jesus, pai. Mas eis que eu me aproximar aqui da nossa fazenda. Ouça se aproximar de mim um menino maltrapilho, desses salteadores de beira de estrada, pai, que vive a assaltar os transeuntes. Se aproxima de mim e diz saber onde está Jesus, pai, mas eu me afastei. De certo ele queria me roubar. Fiz mal, pai? Não, filho, fizeste bem. Uma criança dessa natureza não pode saber onde está Jesus. Vai descansar da viagem, filho. Só me resta agora a esperança em Davi, o meu primogênito. Tomara que ele traga Jesus. Batem a porta pela segunda vez e os criados falam: Absalão, ao menino à porta. Diz saber onde está Jesus e vem te dar o endereço. Dei uma esmola qualquer a ele, um pão. Me dispensem, uma criança dessa não sabe onde está Jesus. E assim é feito. E depois de alguns dias volta Davi, o primogênito, com uma notícia semelhante: pai, como aquele homem anda, pai. É um verdadeiro peregrino do amor. Por onde ele passa, ele deixa um rastro de luz, mas não para, pai. Quando eu sabia que ele estava em determinado lugar, para lá eu ia, já não estava mais. Sabia que ele estava em outro lugar, me dirigia para lá, mas ele já havia saído. Como aquele homem anda, pai, não encontrei Jesus. Mas ao me aproximar daqui, da nossa herdade, pai, eis quem ousa se aproximar de mim, pai. Jonas, o cananeu, o nosso inimigo ferrenho, o inimigo número 1 da nossa família, pai. Se aproxima de mim dizendo saber onde está Jesus. Pai, que ousadia. Eu tive que me conter para não cortar-lhe com a minha espada. Fiz mal, pai? Não, filho, fizeste bem. Jonas é o nosso inimigo maior, nos fez muito mal no passado e não merece ser perdoado. Fizeste muito bem, filho. Vai descansar. Só me resta agora a desesperança de ninguém ter encontrado Jesus e trazê-lo. Batem à porta e os criados dizem a Absalão: Jonas, o cananeu, está à porta. Diz saber-te enfermo e quer te pedir perdão pelo mal que te fez no passado. Absalão então fica rouco de ódio, tenta erguer-se e quase cai, e é amparado por um dos filhos, e ele fala: manda ele embora antes que o matemos. E assim é feito. Expulsam Jonas, o cananeu, da porta, e Absalão definha a cada dia, desesperançado, sem ter encontrado Jesus. Ele definha e morre, e desencarna. E agora Absalão se encontra em um pântano muito nojento, muito selvagem, onde há muitos choros e ranger de dentes, um pântano escuro, fétido, fumacento, onde as pessoas gritam de dor, desesperados, e ali rasteja como aqueles outros. É o umbral dos espíritas, é o purgatório da teologia, é o inferno dos evangélicos. Mas só muda o nome, o lugar é o mesmo. É um lugar de sofrimento, embora saibamos que é um lugar temporário. Mas eles, os outros, acreditam na eternidade daquele lugar. Jonas agora se encontra ali. Mas Jonas é um homem de fé, como eu disse.
Por que ele se encontra sofrendo tanto se ele tinha tanta fé? E agora eu quero lhes dizer que talvez vocês nunca escutaram isso de um culto espírita, mas vão ouvir agora. A fé não é importante para Deus. Deus não está nem aí para quem tem fé. Deus não está nem aí para quem acredita ou não nele. Porque querer que acreditem nele, isso ainda é fruto da vaidade humana. É Jesualdo que quer ser acreditado. Mas Deus Ele é o absoluto. Ele ama todos os seus filhos sem distinção, sem acepção de pessoas, acreditando ou não nele. A fé não é importante para Deus. Mas embora a fé não seja importante para Deus, ela é extremamente importante para quem a tem. E eu tenho muita pena das pessoas que não têm fé, porque não tem perspectiva, porque não tem esperança, não tem nada que os motive. A fé é uma mola que nos impulsiona para a frente e para o alto. Eu tenho pena das pessoas que não têm fé. Mas Tiago fala em sua epístola que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é inoperante, ele fala. E ainda nos faz um desafio na epístola. Mostre-me a sua fé sem obras, porque eu com as minhas obras mostrarei minha fé. A fé sem obras é morta, é inoperante. Não adianta eu desencarnar, chegar na espiritualidade e dizer, mas eu tinha muita fé, era um orador espírita, vão rir de mim, não vão? O trabalho, o que é que você tem para apresentar o que você fez? É isso que importa. A fé sem obras é morta. Não adianta dizer que tem fé se você não mostra com atitudes e com obras. E a Absalão sofria, sem saber quando aquilo ia ter fim, porque ele acreditava no sofrimento eterno. Acreditava que não ia ter fim. E lamentava-se porque Jesus não cumpriu a promessa de curá-lo na casa dele. Quando uma estrela brilha no firmamento longínquo e aquela luz se aproxima daquele lugar escuro, iluminando aquele sítio com aquela luz divina. E ele ouve uma voz que lhe pergunta, o que queres, Absalão? Quem é? Pergunta Absalão, eu sou Jesus, o que queres? Mestre, tu prometestes ir à minha casa me curar e não fostes. Não cumpristes a tua palavra. E a voz diz, mas eu estive na tua casa 3 vezes, e tu não me recebestes, Absalão. Mas quando, mestre? Primeiro me aproximei na figura de um leproso, e tu não me recebestes, mas eu compreendi, porquanto é uma doença estigmatizante. Aí me aproximei novamente da tua porta na figura de um menino maltrapilho, que embora fosse um menino pobre e maltrapilho, era pleno de saúde, mas tu não me recebestes mais uma vez. E por último eu me apresentei na tua porta, na figura de Jonas, o teu inimigo, para te pedir perdão, e tu mais uma vez não me recebestes. Aí Absalão pergunta, mas como, mestre? Como eu iria te reconhecer em uma dessas 3 figuras? Em um leproso? Em um menino maltrapilho? E em Jonas, o meu pior inimigo? Como eu iria te reconhecer em uma dessas 3 pessoas, mestre? E a voz lhe diz, Absalão, se tu tivesse obedecido ao meu principal mandamento, tu terias me reconhecido em um deles. Mas qual é, mestre? Qual é o teu principal mandamento? Jesus responde, é amar ao próximo como se for a você mesmo. Se você tivesse amado ao próximo como se for a você mesmo, você teria me reconhecido. Porque amar ao próximo é mais importante do que amar a Deus. Sabia? Porque o próximo é a ponte que me liga a Deus. Muitas vezes o próximo é o próprio Deus se manifestando para que eu ajude, para que eu atue. Então Absalão cai genuflexo, de joelhos, sem saber quando vai ter fim o padecimento, e aquela luz se afasta, deixando aqueles sofredores ali, desesperançados. Eu tenho uma notícia não muito boa para lhes dar, inclusive para mim, porque os ouvidos mais próximos são os meus. Todos nós, ou a maioria, todos não, perdão, a maioria de nós vai passar por sofrimentos parecidos. Como André Luiz passou em nosso lar, quem assistiu viu, como Absalão estava passando, a maioria de nós vai passar.
simplesmente porque não obedecemos fielmente esse principal mandamento de Jesus, que é amar ao próximo como se for a nós mesmos. A maioria. Mas eu disse a maioria, não são todos. Alguns não passam. Aqueles que obedecem este preceito de amar ao próximo como se for ele mesmo. Quem leu Violetas na Janela sabe do que eu falo. Patrícia já despertou numa colônia de refazimento e recebia as flores, as violetas que sua mãe colocava na janela. Não passou pelos umbrais da terra. Algumas pessoas não passam. E eu quero falar de um que vocês já ouviram falar muito. A morte de um justo, chamado Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante. Tem uma afinidade mediúnica muito estreita com Divaldo Franco. E um dia Divaldo pergunta: doutor Bezerra, qual foi a sua maior alegria no mundo espiritual, doutor? Ah, Divaldo, diz Bezerra, a minha maior alegria foi na hora que eu desencarnei. Foi no dia que eu desencarnei e fui despertado por Celina, enviada de Maria, ao qual ele era muito devoto e só se dirigia a Maria chamando de Mãe Santíssima. Celina me acorda no meu quarto humilde da minha pobre residência. Ouviram? Quarto humilde da pobre residência. Ele era deputado federal, ele era escritor, ele era médico. Isso aí já diz tudo sobre ele, né? Celina me acorda e fala: acorda, dizer, Maria manda tudo despertar e ser feliz. Já te encontras no mundo espiritual. Eu abri os olhos e vi o meu quarto cheio de amigos, espíritas, não espíritas, parentes, não parentes, que haviam desencarnado primeiro que eu e que estavam ali no meu quarto a me recepcionar, a desejar boas-vindas ao mundo espiritual. Que alegria de revê-los, Divaldo, que alegria que eu senti de rever aquela gente. Mas havia um barulho muito forte lá fora. E eu perguntei para a Celina: Celina, que barulho é esse? Ela se aproxima da vidraça e fala: vem ver você mesmo, Bezerra. Eu me levantei e fui. Cheguei na vidraça, olhei e vi uma multidão de espíritos que cantavam housanas em minha homenagem e me desejavam boas-vindas ao mundo espiritual. Mas que alegria que eu senti, Divaldo! Foi uma alegria espiritual profunda, um estado de nirvana, de ser recepcionado dessa forma. Mas eu olhei e não reconheci ninguém. E perguntei para a Celina: mas quem são, Celina? Eu não reconheço ninguém. Ela disse: são aqueles, Bezerra, que você ajudou na terra. São aqueles que você amou por amar, que você ajudou sem sequer perguntar-lhes o nome. Não lhe interessava o nome, você ajudou por ajudar. Por isso que agora você não reconhece ninguém, porque isso não importava para você. Você só queria ajudar. Mas olha aquele homem ali, Bezerra, lembra? Aquele homem que tinha um filho enfermo. Em uma noite chuvosa, num sábado à noite, você sai da sua casa deixando o seu próprio filho enfermo e sobe os morros do Rio de Janeiro, lamacentos, para socorrer o filho dele. Olha ele lá. Olha aquela mulher, Bezerra. Aquela mulher que você receitou o medicamento do filho dela, mas ela não tinha dinheiro. Você procurou nos bolsos, você também não tinha. Olha na mão e tira o seu anel de formatura e dá para ela vender e comprar um remédio para o filho. Olha ela lá, te desejando boas-vindas, Bezerra. São todos aqueles que você ajudou na terra. Foi a minha maior alegria, Divaldo. Foi no dia que eu desencarnei e fui recepcionado desse jeito. São poucos, infelizmente, que já despertam assim. E pode ser que nós não tenhamos tempo, viu, gente? Pode ser que essa seja a nossa última encarnação aqui na Terra. Aqui na Terra. Que precisemos reencarnar em mundos inferiores. Pode ser. Porque na terceira bem-aventurança do Sermão da Montanha, Jesus enfatiza: os mansos herdarão a terra. E nessa palavra manso está implícita uma série de virtudes que precisamos desenvolver. Será que somos merecedores de herdar a terra? De reencarnarmos quantas vezes forem necessárias ainda aqui na terra? A terra passa por um momento de transição. Por isso essa confusão toda que a gente vê no planeta. É natural. O planeta está passando por transição. Não se sabe quanto tempo, mas vai ser um planeta melhor. Vai ser um planeta de regeneração. E será que vamos permanecer nele? Não sei. O futuro é uma incógnita. Eu não sei o que vai me acontecer no próximo minuto, vocês sabem?
Eu não tenho certeza se eu chego na minha casa hoje, vocês sabem? Vocês têm certeza? Mas agora estamos respirando, agora. É agora o momento. É agora o momento da gente pensar, da gente viver o Evangelho, a partir de agora. Há tempo porque estamos respirando. Bezerra ainda fala-nos que todos nós que desencarnamos falamos uma frase. Uma frase que vem carregada com muito pesar, com muito sofrimento, com muita angústia. E essa frase é: o que foi que eu fiz da minha vida? Porque desencarnado agora, pronunciando essa frase, o que foi que eu fiz da minha vida, notem, o verbo está no passado. Não dá para fazer mais nada. É uma frase carregada de angústia. Mas se eu pronuncio a frase agora, o verbo vai estar no presente. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Então eu não posso mudar, porque eu estou na carne, porque eu estou aqui a caminho. Eu posso mudar agora e revolucionar minha consciência. Mas pode ser que eu não tenha tempo. Tem um livro do Aguinaldo Paviani, meu amigo, que ele fala, cujo título do livro é Não Há Mais Tempo. Pode ser que eu não tenha tempo. Então o tempo é agora o momento. É mais ou menos assim. Um homem é encontrado com o seu médico, o médico da família, que o procurava desesperado, e quando o médico encontra o homem na rua, fala assim: ainda bem que eu te encontrei. Eu tenho duas notícias para lhe dar. Uma é ruim, e a outra é pior ainda. Qual que você quer ouvir primeiro? Doutor, uma ruim e a outra pior. Fala a ruim primeiro, doutor. A ruim é que pelos seus exames, você só tem 24 horas de vida. Doutor, e há alguma coisa pior do que isso? É que eu estou te procurando desde ontem para te dar essa notícia. Então percebam, nada é tão ruim que não possa piorar. Mas tem um lado bom. Nada é tão bom que não possa melhorar. Tudo depende de nós. Nosso destino está nas nossas mãos. Nós somos artífices da nossa própria vida. Ninguém mais. Nós somos os construtores do nosso próprio destino. Está nas nossas mãos. Só depende de nós. Por que a bandeira do Espiritismo é fora da caridade não há salvação? Porque fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo. Pelo contrário, tem muitos espíritos que vão sofrer muito, porque detêm o conhecimento, mas não a prática. Dr. Inácio Ferreira criou um hospital em Uberaba, na psicosfera de Uberaba, no plano espiritual de Uberaba, para socorrer só espíritos que desencarnam, que são os que mais sofrem. São os que mais sofrem, porque tinham conhecimento, mas deixaram a desejar na prática. Hoje esse hospital, Nova Alvorada, da atmosfera psíquica de Uberaba, já acolhe mais gente de outras doutrinas. A princípio foi para espíritas que ele criou o hospital. A princípio foi. Não é fora do Espiritismo, é fora da caridade. Não é fora da igreja, é fora da caridade. Não é fora da verdade, é fora da caridade. Porque senão qualquer igreja seria se autodenominar dona da verdade. Não, é fora da caridade. Mas por que a doutrina espírita diz que é fora da caridade para a salvação? Por quê? Porque foi o próprio Jesus que disse isso. E Jesus é o modelo. Jesus é o guia. Modelo é para ser imitado, guia é para ser seguido. Jesus é o nosso modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus disse isso, Jesualdo disse. Leiam em casa. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Leiam lá. Jesus diz assim: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, ele se autodenominava Filho do Homem. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, rodeado de anjos, reunirá as nações à sua frente e separará os bodes das ovelhas. Os bodes à esquerda, as ovelhas à direita. E dirá para os bodes: afastem-se de mim, não os conheço. Vão para as trevas exteriores, onde há muitos choros e ranger de dentes, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu tive frio e não me agasalhaste, eu fui forasteiro e não me recebestes bem, eu estive preso e enfermo e não me visitastes, afastem-se de mim. E eles dirão: mas quando, mestre, te vimos assim e não te socorremos? E eu direi: quando deixaste de fazer a vontade dos pequeninos, foi a mim que não fizestes.
E direi para os da direita: entrem para o regaço do meu Pai, sejam felizes. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive frio e me agasalhaste, eu fui forasteiro e me recebestes bem, eu estive preso e enfermo e me visitaste. Mas quando, mestre? Eles perguntarão: quando te vimos assim, te ajudamos? E eu direi: quando fizeste a qualquer um dos pequeninos, foi a mim que fizestes. Entrem para o regaço do meu Pai e sejam felizes. Jesus não fala sejam salvos, sejam felizes. Então a salvação que a caridade proporciona é me deixar num estado de felicidade. É sair de um estado de sofrimento, de infelicidade, para um estado de felicidade. Essa é a salvação. E não a salvação beatífica. Né? No céu onde não se faz nada. Dos beatos. Não. Não é essa a salvação. É a salvação de ser feliz. O Filho do Homem é Jesus. Quando ele voltar na sua glória, as pessoas esquecem de ver isso. Está escrito desse jeito. Leiam lá em Mateus 25. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, é em espírito, na sua glória, no corpo glorioso, Sérgio. Não é fisicamente, como muita gente espera, a volta de Jesus fisicamente. E todos os olhos o verão. Como? Se for físico não dá, a terra é redonda. É em espírito. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória. Quem está esperando a volta física de Jesus, espere. Deitado. Porque Jesus já veio. A separação do joio e do trigo já começou. Divaldo fala que o expurgo já começou. Tem gente desencarnando, não podendo mais reencarnar na terra. Não vai. Reunirá as nações e separará as ovelhas dos bodes. E o que é que Jesus ensina aí? A prática da caridade. Dá de comer a quem tem fome, roupa a quem tem frio, água a quem tem sede. Essa é a prática da caridade. Entre para o regaço do meu Pai. Regaço é colo, é aconchego. É isso que Jesus promete com a prática da caridade. Essa é a salvação. Por isso que o Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. Por isso, Jesus já veio. E sabe quando? Vocês sabem quando Jesus já voltou? No advento do Espiritismo. Jesus voltou no advento do Espiritismo, assinando agora como o Espírito da Verdade. Leiam 4 mensagens que tem no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito de Verdade. Vejam se não é Jesus. Vejam se não é Jesus. E o Espírito, rodeado de anjos que ele fala, é a pleiade do Espírito da Verdade que veio com ele. Que assina os prolegômenos do livro dos Espíritos. Paulo de Tarso, João Evangelista, Francisco de Assis, tantos outros que vieram com ele. A pleiade do Espírito da Verdade. Jesus já veio. A separação já começou. Dos bodes, das ovelhas já começou. Começou a transição do planeta no advento do Espiritismo. Leiam. Tem uma mensagem lá do Espírito de Verdade que diz assim, olha: venho como outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel trazer a luz e dissipar as trevas. Quem foi que veio outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel, senão Jesus? Só que agora ele é assim, o Espírito da Verdade. E Deus orienta: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E eu fiquei pensando, mas por quê? Por que nessa ordem? Por que Jesus pede para que a gente nos ame e depois nos instrua, e não o contrário? Porque a instrução já galopa na frente do amor a quilômetros. Se lança um iPod agora, já tem 2 na gaveta para a semana que vem. Ninguém segura mais a bola de neve da tecnologia. O conhecimento já está muito na frente. E o amor está deixando a desejar. É por isso que a recomendação é ame. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque ninguém segura mais o saber. A gente precisa agora é amar. Para sermos felizes. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos. Acho que é 967. E Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? A resposta é longa. É longa mesmo. Mas tem uma parte lá que me chamou a atenção.
A resposta é, entre outras coisas, é ver Deus face a face, é conhecer todas as coisas, é viver a não ter inveja, é ajudar ao próximo, é isso, é muita coisa. A resposta é longa, mas tem uma parte lá que me chamou a atenção, que diz assim: é fazer o bem. A felicidade dos bons espíritos consiste em fazer o bem. Eles se comprazem em fazer o bem. Aí eu desconfio que essa parte da resposta foi dada por Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. Porque Aristóteles, na antiga Grécia, dizia isso. A felicidade consiste em fazer o bem. Ele dizia, era a doutrina de Aristóteles. E ele dizia mais para ilustrar: quer ser feliz por um instante? Tenha um momento de prazer. Quer ser feliz por uma hora? Tire uma soneca. Quer ser feliz por um dia? Vá pescar. Quer ser feliz por uma semana? Faça uma viagem. Quer ser feliz por um mês? Case-se. Para ele que falava. Quer ser feliz por um ano? Herde uma fortuna. Hoje eu diria, bem na Mega Sena, né? Mas quer ser feliz a vida inteira? Faça o bem. Porque aquele que dá é o que mais recebe. Francisco de Assis já dizia: dando que se recebe. A gente quer receber, mas é dando que se recebe, é a alegria de doar. Os bons espíritos se comprazem em fazer o bem. E vocês são bons espíritos encarnados. A diferença entre nós e os desencarnados é só um corpo físico, só isso. Mas é a mesma coisa. Somos espíritos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Na pergunta 886, Kardec pergunta assim: qual é o sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Olha, qual é o sentido da palavra caridade como Jesus entende? Não como eu entendo. Às vezes eu penso que é da esmola, não é? Às vezes é até uma anticaridade quando eu constranjo a pessoa. Que a mão direita não sai do que a esquerda está fazendo. Eu não consigo fazer isso, muitas vezes. Mas qual é o sentido da palavra caridade como Jesus entende? Por que Kardec fez essa pergunta? Porque Jesus é modelo. E a bandeira do Espiritismo é fora da caridade e não a salvação. E se Jesus é um modelo, como é a caridade como ele pensa? Olha que pergunta. Qual é o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Só isso. Caridade, gente, é só isso. E aí a esmola entra na benevolência para com todos. E não é só a esmola material. Às vezes a esmola espiritual vale mais. Um abraço, uma palavra amiga vale mais que um pão. Mas quem está com fome quer um pão. Um pão vale mais que um abraço. Né? A gente precisa discernir uma coisa da outra. Então é benevolência para com todos. A gente faz alguma coisinha, acha que está dando muito, né? Uma vez um homem disse assim para uma apresentadora televisiva que já desencarnou: você é uma pessoa boa? Eu sou. Por quê? Ela disse: porque eu pago bem meus funcionários, ajudo instituições filantrópicas, faço bem sempre que eu posso. Ele olhou para ela e disse assim: você já deu alguma coisa que te fizesse falta? Ela parou, pensou um pouco e disse: não. Que me fizesse falta? Não. Ele disse: não, você não é uma pessoa boa. Você só dá o que sobra. Aí eu me lembrei do órgão da viúva, lembra? Que todos davam dinheiro no gasofilácio e ela deu 2 moedinhas que tinha na bolsa e Jesus disse: ela deu mais. Deu mais que todo mundo. Mas como, mestre? Ela deu tudo que tinha, vai fazer falta. O que nós já demos de nós, que nos faz falta aqui, de alguma forma? A gente faz qualquer coisa e acha que está fazendo caridade, não é isso? O delegado da delegacia fala para aquele morador de rua: você é um ingrato. Como é que aquele homem te deu um pão e você jogou uma pedra na vidraça da casa dele? Ele disse: não foi pedra, doutor, foi o pão que ele me deu. Imagina que pão é esse, hein? E a gente pensa que está fazendo bem. Então a gente precisa rever nossos conceitos. É benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, porque eu tenho as minhas a serem vencidas. Eu sei que todo mundo tem defeito, mas eu preciso olhar as virtudes que vocês têm para amá-los. Eu tenho muitos defeitos, mas se vocês começarem a olhar os meus defeitos, vocês não vão gostar do que veem, não vão me amar.
segredo é que olhemos as nossas imperfeições com o objetivo de combatê-las e as virtudes do próximo, para que amemos. Isso é indulgência. Mas o homem só gosta de ver o defeito do outro, não é isso? É impressionante. É mais fácil ver o defeito do outro. Parece que eu sou um santo e eu só vejo defeito nos outros. Não é? 3 velhinhas tomando chá da tarde juntas. Às vezes era na casa de uma, às vezes era na casa da outra, mas sempre toda tarde estavam juntas. Em uma dessas tardes, uma delas disse assim: eu estou preocupada comigo. As outras duas perguntaram: por quê? Ela disse: porque ontem eu estava com uma vassoura na mão no meio da casa, eu não sabia se eu ia começar a varrer ou se tinha terminado. Aí quando a gente fala uma mazela, dá coragem para que o outro fale também, não é? Por isso que as reuniões terapêuticas nossas dão certo, Antônio. Que a gente se nivela por baixo e todo mundo se nivela também, dá certo. Quando a gente fala de uma mazela, dá coragem para que o outro fale também. Aí a outra criou coragem e disse: eu também estou preocupada comigo. As outras duas se perguntaram: por quê? Ela disse: porque ontem eu estava de camisola perto da cama, eu não sabia se eu ia deitar ou se tinha levantado. Aí a dona da casa disse: nossa, vocês estão esclerosadas mesmo, hein? Ainda bem que eu não estou igual a vocês, isola. E bateu na madeira 3 vezes. E imediatamente falou: peraí que eu vou ver quem está batendo na porta. Quem estava pior? A dona da casa. Mas é mais fácil ver o defeito dos outros. A gente precisa mudar. Olhar as virtudes do outro e as imperfeições que nós temos com o objetivo de combatê-las. É benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ah, eu não perdoo, como se isso fosse bom para você, não é. Como se isso fosse ruim para ele, não é ruim para você. Aquele que perdoa se liberta. Aquele que errou vai ainda pagar perante as leis divinas o que ele fez. Não é o seu perdão que vai eximá-lo das dores. O sofrimento não. O seu perdão só liberta você. É inteligente quem perdoa. Você se liberta, você fica livre. Eu até escrevi no meu livro: pergunta Pedro a Jesus dúvidas do seu coração. Se contra a minha pessoa errar constante um irmão, quantas vezes, meu Senhor, eu devo usar meu perdão? Se alguém me magoar, maltratar no dia a dia, como devo proceder diante da covardia? Perdoar-lhe 7 vezes com amor e empatia? Com muito amor no olhar, Jesus responde e repete que o perdão puro e sincero muita luz ele reflete. Portanto, perdoe não 7, mas 70 vezes 7. Que terapeuta, né? Jesus era um terapeuta por excelência. Quem perdoa se cura, quem perdoa se liberta. O pastor perguntou para a igreja cheia: quem aqui é capaz de perdoar ao inimigo? Todos levantaram a mão, menos um senhor de uns 80 e tantos anos lá nos fundos. Quando baixaram as mãos, ele disse: o senhor aí atrás não levantou a mão por quê? Não é capaz de perdoar ao inimigo? E ele gritou de lá: é porque eu não tenho inimigos. Então, pastor, nossa, que graça! Como é que se chega ao alto dos quase 90 anos sem ter inimigos? Vem até aqui à frente e fale para essa assembleia como é que se chega nessa idade sem ter inimigos, para que a gente aprenda. Venha. E ele foi até o púlpito e falou bem alto: eu não tenho inimigos, que graças a Deus já morreram todos. Não adianta. É benevolência, indulgência e perdão. Esse é o sentido da palavra caridade, como Jesus entendia, que está lá no livro dos Espíritos. Por isso que o Espírito fala: fora da caridade não há salvação. E não importa a religião, mesmo que você seja ateu, não tem problema. O importante é o trabalho na caridade, porque é isso que vai te trazer felicidade. Sendo ateu ou não ateu, isso não importa para Deus. E aquele homem era assim. Ele vivia com um sorriso aberto, ajudando a um, ajudando a outro, levantando um caído. Era um homem tão bom, que todo mundo dizia: quando esse homem morrer, vai para o céu, é um santo. Não é assim que se fala das pessoas boas? Qual era a religião dele? Não importa. Isso não tem a menor importância. Ele era um homem santo, ele era um homem bom. Vivia a praticar a caridade o tempo inteiro. E um dia esse homem bom morreu, porque todos nós vamos morrer. E ele foi para o céu mesmo, como as pessoas previam. Só que ele chegou no céu, estava aquela fila imensa, parecia a fila do INSS. E uma anja atendendo lá no balcão. E ele ficou ali na fila do jeitão dele, alegrando as pessoas, contando causos engraçados, brincando com um, brincando com o outro. Sabe ali, o jeito dele. E a fila foi andando.
E quando chegou a vez dele, que a anja pediu o nome, que ele declinou, ela procurou o nome dele na ficha, a ficha dele não encontrou, naquela época o céu não era informatizado, era tudo à mão mesmo. E não achou a ficha dele, chamou São Pedro veio, ajudou ela a procurar, não achou. Aí São Pedro olhou para ele e disse: o lugar não é aqui. Ele disse: não, e onde é meu lugar? São Pedro disse: é no inferno. Ele disse: como é que eu faço para ir para lá? Está vendo aquele elevador ali? Todo. Entre nele, aperte a tecla do inferno e o elevador desce. Quando a porta se abria, lá o seu lugar. Tá bom. E ele foi assoviando o hino. E ele ia ser assim no inferno. E ele ia ser assim em qualquer lugar. Porque céus e infernos são estados de consciência. E ele entra no elevador, aperta a tecla do inferno e desce assoviando. Quando a porta se abre, as fibras mais íntimas do seu espírito tremem ao ver tanto sofrimento, tanto choro, tanto ranger de dentes, gritos animalescos. Então ele sai do elevador e começa a levantar um caído aqui, e começa a ajudar aquele outro ali, a levar uma palavra de conforto para aquele outro, a abraçar aquele, a beijar, a falar uma palavra carinhosa. E o diabo olha para ele com um olhar turvo. O diabo não está gostando do que está vendo. Uma semana. Só demora uma semana. E o diabo pega pela mão, entra com ele no elevador, aperta a tecla 0 e sobe com ele. Chega lá, chama São Pedro e fala: Pedrão, o lugar desse homem não é lá não, é aqui. Aí Pedro pergunta: por quê? Ele fala que ele chegou lá empenado, ajudando, beijando, dando abraço. Agora está todo mundo fazendo isso lá. Lá não é lugar disso, o lugar disso é aqui. Por isso que o lugar desse homem é aqui. Meus amados, nós vamos desencarnar. Vivamos com esse homem. Porque se ao desencarnarmos, por descobrir de alguma anja desavisada, a gente for mandado para um lugar de sofrimento, que o líder daquela região nos pegue pela mão e nos leve para o nosso lugar de merecimento. Eu termino agradecendo a Deus em amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo coberto de luz e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que feliz sejamos nesta vida de labor e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que estas duas asas, da sabedoria e do amor, nos façam seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado. Vamos fazer nossas vibrações com muito amor, né? Como Jesus nos deu essa informações a cada um de nós, as oportunidades. E as vibrações são aquela fé no coração, né? Com a permissão do nosso Criador e o Mestre Jesus, que nos deixou tantas informações para cada um de nós, mas muitos distraídos ainda, né? Vamos vibrar no nosso planeta Terra, essa escola de bênção, e essa oportunidade de estarmos aqui, para nos evoluir, respeitar o outro, o próximo, amar o outro, sem distinguir o que ele é, com todo amor. A todos os países do mundo, seus dirigentes, seus governantes, reis e rainhas que estão empoderados, talvez ainda não conheçam o caminho da fé. O amor que Jesus nos pregou aqui.
nesse país do Brasil, que é a pátria do Evangelho. Temos que nos aprofundar no estudo e aproveitar essa reencarnação para partir daqui, ter um lugar melhor, nos abraços, nos amores, o nosso irmão que nos aguardando sempre do outro lado. Vamos vibrar para toda a humanidade, jovens, idosos, crianças. Essa vibração que está chegando todo mundo, para cada um, parentes, amigos da gente, a todas as igrejas do mundo, não importa qual delas sejam, que preguem o Evangelho de Jesus. Vamos vibrar para todas as cadeias públicas, aqueles irmãozinhos que cometeram um delito, que sejam lembrados nesse momento, que eles possam estar se arrependendo do que fizeram. A todos os asilos, nosso irmãozinho de rua, que não sabemos qual foi o motivo que eles estão lá. Mas como falou o nosso irmão Jesualdo, Jesus está ali e nós passamos por cima do nosso recadinho que estava ali para ajudar. Aquele irmãozinho que está na sarjeta ali, passando necessidade, frio. Jesus falou, estão procurando Jesus onde? Né? Aquele que vem meio arrumadinho, né? É aquele que bate na nossa porta pedindo pão, uma palavra, uma direção. Vamos pensar com carinho nessa nossa caminhada. Daqueles que nos procuram, temos que ajudar sem distinção. Jesus está ali para nos ensinar. Vamos vibrar para as caixinhas de orações que estão fora, encarnados, encarnados, que são muitos, que vêm nas reuniões de quarta-feira, também buscar a palavra, o amor, para se libertar também dos sofrimentos, das paradas. Nós, como nos enganamos, dirigimos para o nosso lar, ficamos do lado do nosso túmulo, que se sente vivo e ninguém conhece, desencarnado. Vocês vão conversar e ninguém, a família não responde. Que o Pai possa encaminhar todos os irmãozinhos. Obrigado, Jesus. Obrigado a toda a equipe que está nos orientando aqui, a cada um de nós aqui dentro, que vai mostrar o nosso caminho da bondade e do amor para o nosso próximo. Graças a Deus. Vamos fazer nosso exercício rapidinho. Vamos nos posicionar melhor na cadeira. Essa luz azul de Maria que nos clareia, que penetra na nossa cabeça e vai descendo por todo o sistema do nosso corpo e vai dominando as células, renovando as células, potencializando aquelas que estão doentinhas, com a permissão do Pai e com o nosso merecimento, são restauradas nesse instante. Vai descendo da nossa garganta, atingindo nosso plexo respiratório, coração, pulmão, e vai descendo para o digestiva, plexo sexual, e vai descendo as nossas pernas, e vai renovando todas as células dos circulatórios, e vai chegando até nossos pés. Vamos imaginar que o seu corpo está todo iluminado e renovado nesse instante, de acordo com o merecimento de cada um de nós. Que a saúde permaneça sempre no nosso corpo físico e as doenças venham pelo nosso descuido sempre. Pense um pouquinho nisso. Pelo descuido que chega as dores
e as doenças também. Muito obrigado a todos. Seja ouvido nesse instante por todas as luzes que chegam nessa casa. Graças a Deus. Agora vamos para o espaço. Os vocês que estão preparados, que dirigem para o caminho.